Universo Diverso, com Luciana Neri. Kelly, como é que indo alguém da escola, né, seja o professor, o coordenador do curso ou o diretor da escola, que resolva adotar a pedagogia sistêmica, de que forma ele pode beneficiar o grupo como um todo? Isso, a gente começa a compreender o que aquele aluno traz para nós. Então, por exemplo, pessoas que têm dificuldades com matemática, geralmente têm dificuldades de somar pai e mãe. Principalmente tem dificuldades de relacionamento com o pai. Aí recebe um professor que não é sistêmico. Aí o professor começa a reclamar, ele fala, esse menino não aprende de jeito nenhum, esse menino é muito agitado em sala de aula, esse menino me atrapalha, enfim. Mas quando você é professor sistêmico ou algum pedagogo ou diretor, aí você começa a olhar para o aluno e ver o pai dele nele, ver a mãe nele, trazendo a própria força, consegue reconhecer a força dos alunos. E o que é o reconhecimento dessa força? É saber que todos estão a serviço da própria família, do próprio sistema familiar. E você, como pedagogo, professor, enfim, também está a serviço do seu sistema familiar. Então, quando existe esse reconhecimento, as coisas começam a ficar mais leves. Reconhecer e respeitar o outro, né, Kelly? Me parece que é por aí. Mas é importante também se faz conhecer os problemas, né, tipo descalculia, dislexia, transtorno do déficit de atenção. Isso tudo tem origem na família? Exato, importantíssimo, né, observar essas disfunções, diagnosticar, fazer o acompanhamento correto. Uma coisa não exclui a outra. Então, quando a gente tem as intervenções sistêmicas, a gente consegue compreender onde aquilo nasceu, como que aconteceu e faz com que o aluno ganhe força e não fique se sentindo excluído da sala de aula. Porque muitas vezes um diagnóstico, um acompanhamento faz com que esse aluno não se sinta na sua força e no seu lugar. Então, quando a gente observa de forma sistêmica, consegue trabalhar a origem disso. Esse aluno carrega todas essas memórias e através de exercícios, de imagens, de desenhos, de até posturas mesmo do próprio professor, a gente consegue incluir esse aluno, fazer com que ele se sinta pertencente àquela sala de aula. Então, por exemplo, alunos com autismo, alunos com essas disfunções, né, de aprendizado. Então a gente faz um processo de inclusão, a gente observa que todos fazem parte em sala de aula e no seu lugar todo mundo aprende. Por que esse benefício acontece e como é que ele acontece? O pedagogo ou o professor, ele passa a entender melhor o aluno, essa família, esse sistema. Como é que na prática isso funciona, Kelly? A pessoa, quando ela vem fazer o curso da pedagogia sistêmica, ela modifica. Ela modifica suas posturas, o olhar. E daí, na sua função, no que lhe cabe dentro da escola, algo muda. Então, vou te dar o meu exemplo. Eu dava aula numa instituição. Quando eu fui buscar, de forma pessoal, o curso da pedagogia sistêmica, eu comecei a aplicar na minha sala de aula, que era o que me competia. Então, os alunos começaram a ter um rendimento melhor. Então, eu tive casos de alunos, dando a disciplina de raciocínio lógico, matemática, alunos que saíram de 3 para 10. Uma turma inteira que conseguiu uma nota muito boa numa prova nacional chamada SAEP. Então, aí a escola começou a ficar meio curiosa com relação a o que era essa tal da pedagogia sistêmica. Foi quando eu comecei a fazer os workshops para poder capacitar os meus colegas também. Então, o benefício foi muito grande.